Amém. Boa noite você que está aí através do Facebook, das imagens. Sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Quero louvar a Deus por sua vida, com a graça, com a paz, misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado no vosso coração. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16, versículo 18. E o tema da nossa mensagem nessa noite, os pilares da Igreja de Cristo, parte 2. Se por acaso não tiver visto a parte 1, você pode ir lá no YouTube, procura lá NAC Mangaratiba, que é a sigla do nosso Núcleo Avançado Cristo Vive, Mangaratiba. E você se inscreve lá no nosso canal, tem todas as nossas mensagens, você dá o seu like, você compartilha a nossa mensagem, você nos ajuda divulgando aí o nosso trabalho. O Núcleo Avançado Cristo Vive está localizado na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode vir nos fazer uma visita, será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 16, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o versículo 18, o Senhor Jesus responde a Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por poder termos a certeza, a tranquilidade de saber que a igreja está firmada sobre a rocha que é Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Com tanto carinho, que o Senhor já escreveu o nosso nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Por tudo eu te louvo, por tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. A palavra do Senhor fala aí, no versículo 16, ele responde a Pedro, e no versículo 18, ele fala que ele, Cristo, é a pedra fundamental, onde será edificada a igreja. Já vimos isso na parte 1. Agora, essa igreja, ela precisa estar firmada na rocha. Essa igreja não pode ter puxadinho para um lado, puxadinho para o outro, artimanhas de um lado, artimanhas do outro. A igreja tem que estar firmada na rocha. E essa rocha é Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 4, Atos, capítulo 4, versículo 11, 12, diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe outro para a salvação do homem. Não existe outro nome. Por mais que as pessoas tentem achar, não existe. A nossa salvação é através de Jesus. Se você não confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem salvação. Aí você pode dizer, pastor, mas o senhor não diz que ele já tem o nosso nome escrito no livro da vida? Sim, mas você tem que confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não existe outro nome. Pode ter já lideranças, temos aí aos montes, mas todos os que já morreram, os ossos estão lá. Os que estão vivos
quando morrer, os ossos também vão estar lá. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. E ele nos comprou por alto preço. Preço esse que nenhum outro seria capaz de fazer, ou nenhum outro será capaz de fazer, que é preço de sangue. Ninguém passou ou quer passar pelo que Jesus passou. A verdade é essa. Ninguém deu a sua vida como ele deu. E ninguém vai dar a sua vida como ele deu. Então, a nossa salvação é através de Jesus. O preço que ele pagou por cada um de nós foi um alto preço, preço de sangue. Então, nós dia após dia, todos os dias de nossa vida, nós somos edificados para a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós somos preparados e edificados para a habitação de Deus. E a nossa responsabilidade se torna cada dia mais, tem que ser cada dia mais fundamentada na rocha. Porque nós somos testemunhos vivos da mão do Senhor. Muitas pessoas que nos conheceram lá atrás, olha, e outras, quando sabem, quando ouvem o nosso testemunho, vem a mão de Deus. Agora, o nosso testemunho tem que ser todos os dias. Hoje no trabalho eu ouvi um assunto, eu fiquei até meio chateado, porque falaram de uma pessoa, não sei porque que ele anda com a Bíblia debaixo do braço, se não tem testemunho nenhum. Isso é uma situação chata. Tem gente que fica assim, mas eu não posso brincar, mas eu não posso... Você brinque com ordem e decência. Respeite, para que você seja respeitado. Não fique falando da vida de ninguém. Não fique se dando para poder ficar comentando a vida de ninguém. Porque nós somos testemunhos vivos do Senhor. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Então nós somos edificados para a habitação de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, dia a dia nós vamos tendo conhecimento, dia a dia nós vamos sendo edificados para a habitação. Então o Senhor não habita em qualquer lugar. Ele habita em nós, mas nós temos a responsabilidade de sermos templo do Espírito Santo. Não é de qualquer maneira, como diz o ditado, me perdoe, a moda vamos embora. Não. É com ordem e com decência. É dando exemplo, sendo testemunho, evangelizando quando necessário, evangelizando também quando não necessário, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Mas quando você precisa ter testemunho, para quando você for falar, a pessoa parar e ouvir. Porque vai ficar muito chato se você não dá testemunho, e aí a pessoa fala, sai fora. Você quer ser exemplo como? Uma situação chata. Então, nós, dia após dia, nós precisamos estar
nos cuidando, nos moldando, nos policiando, porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Jesus andava em tudo quanto era lugar, e a multidão o seguia, mas ele dava exemplo. Ele dava exemplo. Então, amados, nós precisamos entender isso, que nós somos edifícios para habitação, somos edificados para a habitação de Deus. Cristo é a pedra preciosa. E aí, olha que coisa maravilhosa quando você sabe que você é a habitação, quando você sabe que é edificado para a habitação dessa pedra preciosa. Imagina você, agora me veio à mente aqueles museus que tem lá um diamante raríssimo, uma coroa lá não sei da onde, e eles colocam lá aquela cúpula, guardando. Dentro de você tem uma pedra preciosa chamada Cristo. Aí você vai ficar agindo de qualquer maneira? Você vai ser exemplo na igreja e lá fora bagunça? Não. É lá fora principalmente que nós devemos ser testemunhos. A igreja você vem, você se abastece, você tem comunhão com os irmãos, você corrige a sua rota se tem algum erro, mas é lá fora que você vai demonstrar o exemplo. É lá fora que você vai demonstrar que você é a habitação do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Então, dentro de cada um de nós está uma pedra eleita e preciosa para Deus. E aí Deus te dá essa honra de você ser a habitação dessa pedra eleita e preciosa, através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então, é dessa forma que nós temos que viver. Agora, quando tudo isso acontece, nós entendemos que a palavra é Espírito e é poder. Ela é poder para transformar a vida, ela é poder para aconselhar, ela é poder para orientar, ela é poder para poder unir as famílias, ela é poder para curar, ela é poder para poder trazer de volta aqueles que por algum motivo estão afastados. Ela é poder para fazer uma transformação completa. Então, pensa numa coisa: você é a habitação do Espírito Santo, que é essa pedra preciosa que habita em você, que faz tudo isso. Então você, com o teu agir, você faz parte também, porque as pessoas vão querer olhar e dizer: mas você era assim, como aconteceu? Eu quero conhecer esse teu Deus. Não é ouvir o que eu ouvi hoje, né? A gente fica até sem ação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, versículo 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha que palavra interessante aqui, ó. Porque tem muitas pessoas que acham que tem que ser uma linguagem persuasiva. Quem convence é o Espírito Santo.
Aí o versículo 5 diz: e para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então tem gente que acha, não, mas eu tenho que ter uma palavra, né, que são os influencers, são os coaches, são os cursos, que agora se fala, não, fazer um curso para encher a igreja. O Senhor Jesus, o Senhor vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Então, ele diz aqui no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. O apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto. Eu não precisei de usar linguagem persuasiva, até porque ele era o próprio testemunho de mudança. Todo mundo conhecia a história de Paulo. Aquele que era o perseguidor, ele agora fala da palavra do Senhor, e agora ele que é o perseguido, né? Porque todo mundo agora vai contra ele. Então ele diz, a minha palavra não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê tudo isso? Para que a vossa fé não se apoie na canetinha, na fitinha, no feijão, nas campanhas, nos jejuns, nos batismos, nos montes, e vai por aí afora. Passaríamos a noite toda aqui falando. Então, ele fala isso, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque na hora que vem os embates da vida, a canetinha não cura, mas o Senhor cura. A vassoura que você levou para casa para varrer os pecados, não cura, mas o Senhor cura. Então, a nossa fé, ela tem que estar ser firmada no poder de Deus, porque a palavra do Senhor é poder. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ele está falando aqui, eu estou falando aqui o quê? Olha, nós não estamos falando aqui através de fábulas, através de contos engenhosamente orquestrados, de alguém que um dia esteve em nosso meio e fez milagres, prodígios, maravilhas. Não. Nós estamos falando porque nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aí você pode dizer assim, pastor, mas agora nós não estávamos lá. Mas você conhece a história. Entendeu? A diferença aqui é que agora você conhece a história. Você sabe que no Antigo Testamento ele disse, eu vou. Isaías mesmo falava sobre isso. O menino virá, o menino vai nascer, ele vai ser conselheiro, vai ser o pai da eternidade, vai ser o príncipe da paz. Olha, o Salvador vai vir. Aí ele veio. Aí quando ele estava aqui, ele fez milagres, prodígios e maravilhas. Ele falou, olha, eu sou a pedra fundamental, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que aconteceu? Ele foi levado ao Calvário, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele disse, eu vou deixar o Consolador. E ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Porque enquanto o Consolador ficar com vocês, eu estou indo para preparar a morada. Mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. E ele vai voltar. Ele vai voltar. E a volta dele está mais próxima do que nós podemos imaginar. Está bem mais próxima do que nós podemos imaginar. É só você olhar os sinais que estão acontecendo. Então, amados, nós precisamos entender isso. Somos templo do Espírito Santo para falar dessa palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra que tira a pessoa lá
da lama e traz para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra que pega o viciado, tira ele do vício. A palavra que pega aquele que vive em adultério, tira ele do adultério. A palavra que pega uma família destruída e une. A palavra daquele que está lá moribundo, quase à morte, o Senhor cura. Porque Ele é o Deus de milagres. É o Deus que transforma. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Então, a igreja hoje em dia, a igreja precisa falar essas verdades. Essas verdades, elas não podem ficar ocultas. Elas precisam ser faladas. Porque a pessoa vai ouvir a palavra do Senhor e ela vai fazer o quê? Ela vai se interessar. Mas ela tem que ser falada com seriedade. Com seriedade. Não é com artimanhas, com artifícios, com raciocínios falazes, com invenções. Não é fazendo com que a sua fé seja apalpada em algo, não. Senão nós voltamos lá atrás. Quando nós acompanhávamos as procissões da vida, segurando vela, acendia vela para isso, vela para aquilo. Colocávamos aqueles amuletos todos atrás da porta, pendurados na porta. Andávamos com crucifixos pendurados no pescoço. Só voltaríamos a esse ponto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é você quando anda correto. O apóstolo Paulo falando aqui, a igreja de Tessalônica, ele fala aqui, ó, no Espírito Santo, né? Vamos de novo, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Então, não foi só nisso, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo disse certa feita o quê? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, é dessa forma que nós temos que andar. É dessa forma que nós temos que ser. É fazer como a Gisele hoje, né? Ontem fez. Se não foi para operar, porque Deus não quis que ela operasse. Aí todo mundo se assusta. Que Deus é esse que dá essa tranquilidade? É aquele que nos dá sabedoria. É aquele que nos dá certeza de quem nós servimos. É aquele que abre porta e ninguém fecha. E fecha a porta e ninguém mais vai abrir. É aquele que cuida de cada um de nós todos os dias e todos os momentos. É aquele que não nos abandona. É aquele que diz: olha, ainda que você passe pelo fogo, você não vai se queimar. Ainda que você passe pela água, você não vai se afogar. É aquele que diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso nos dá o quê? Tranquilidade, certeza, convicção de quem nós servimos. O Espírito Santo, ele manifesta dons e transformação. Então, a pessoa vem para a casa do Pai, a pessoa é resgatada, vem lá, sai do império das trevas, vem para o reino do Filho do seu amor. Chega aqui, ela tem que sofrer transformação. Ela recebe os dons, mas ela também tem que ser transformada. O que nós estamos vendo hoje é justamente o contrário. A pessoa vem de lá, do mundo, e chega aqui, ela encontra o mundo. Um pouquinho assim, mais levinho, mas é o mundo. 1 Coríntios capítulo 12. Estamos aí concluindo a nossa mensagem dessa noite.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, versículo 7. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Eu vou buscar o dom da fé. Aí tem um Espírito específico pelo dom da fé. Eu vou buscar o dom da cura. Tem um Espírito específico para o dom da cura. Eu vou buscar o dom de profecia. Tem um Espírito... Não. Os dons, eles são diversos. A diversidade é de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não adianta o dom de profecia estar com o irmão calado. Não fala nada. Deus fala para ele, vai lá, profetiza, e ele está calado. Não adianta o dom de interpretação se o irmão está lá falando em línguas, o amadinho está aqui interpretando, mas ele não abre a boca. Fica para ele. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, qual o dom? Porque é o que nós falamos das profissões, né? Quando às vezes a gente vai no médico e o médico atende assim de qualquer jeito, aí você passa lá um mês, 2 meses, você vai lá, aí tem outro médico, e aí ele te atende com todo carinho, ele conversa, ele faz questão de saber o que você está passando. Como é que você faz quando você sai de lá? Aí, quem faz por amor é dessa forma. Então é a mesma coisa. Os dons do Espírito têm que estar por amor. Você tem que falar, Senhor, qual o dom? Pastor, mas eu quero todos. Você consegue administrar todos? Você consegue. Se você consegue, se Deus achar que você consegue, Ele vai te dar. Mas você consegue ser o presidente de uma empresa, ser o vice-presidente, ser o diretor, primeiro diretor, segundo diretor, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Você consegue ser o vendedor, você consegue ser o comprador, você consegue ser o servente, você consegue balconista, você consegue tudo isso. Você consegue chutar o pênalti e sair correndo para agarrar a bola? Não. Faça, mas faça perfeito. Faça, mas faça com carinho. Faça com dedicação. Então, é a mesma coisa na casa do Senhor. Até porque você pode ser colocado em xeque em algum momento da sua vida e você precisa estar respaldado. Você precisa saber a fé que você professa. Você precisa ter conhecimento da palavra, para quando você for questionado, você ter como responder. Não ficar assim, sabe, uma coisa de qualquer maneira. Então, se você tem o dom de profecia, você, Senhor, me orienta, me fortalece. Tem o dom de cura, não adianta você ter o dom de cura e chegar lá, está curado, curado. Aí a pessoa é curada e sai correndo. Senhor, me fortaleça, me orienta, me ensina aonde eu devo me especializar, né? Ter maior conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser feita com carinho. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. A gente não chega aqui, abre a Bíblia e, bom, hoje nós vamos falar sobre... Não. A gente estuda, a gente lê, a gente pesquisa, a gente vai de um lado, vai do outro. Por quê? A palavra precisa ser pregada com seriedade. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Desculpe o termo, não é a moda, vamos embora, não. Ele não chegou assim e falou, aí, galera, pode me crucificar porque eu vou morrer por esse povo. Não. Não. Ele deu a vida dele. Ele verteu sua última gota de sangue
por mim e por você. E para nós concluirmos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz a palavra. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Não esqueça que você é templo do Espírito Santo. Não esqueça que o Senhor é contigo. Não esqueça que você tem responsabilidade de transmitir para aqueles que estão à sua volta o Deus que você serve. Então faça, mas faça com seriedade. Faça, mas faça com carinho. Faça com dedicação. Não esqueça que Ele deu a vida dele para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Então, nós precisamos estar cada vez mais fundamentados. E domingo nós vamos estar falando de 4 pilares que fundamentam a igreja. Então, o primeiro deles é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Todo aquele que confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, uma coisa que precisa exercer é fé, é confiar, é não ter dúvida, porque a dúvida anula a fé. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, que você possa, cada dia mais, estar firmado na palavra do Senhor. Que você possa, cada dia mais, saber que o Senhor é aquele que nos guarda e que o maligno não nos toca. Mas que você tenha a responsabilidade de transmitir tudo isso no meio que você anda, com seriedade. Porque, de qualquer forma, já tem muitos fazendo. Esses aí, como diz o pessoal aí fora, né? Não nos representam. A igreja verdadeira, ela anda nos caminhos do Senhor, ela fala a palavra do Senhor e ela é testemunho dos milagres do Senhor. Amém? Que essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite, porque assim diz o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque cada dia mais o Senhor tem nos guardado. Obrigado por tudo, Pai. Que possamos ter agora no restante de semana de paz, de tranquilidade. Domingo estaremos de volta para ouvir mais um pouco da tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem, recebem, digam amém. Dêem uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, nós somos do Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Newton Nogueira. Graça e paz.